Bom, vamos lá. Bom dia a todos. Como é que vocês estão? Espero que tudo bem. A semana seja bem produtiva. Imagino o calor que está fazendo aí, porque aqui tá quente. Eu estou imaginando a IGV. Sangue de Jesus tem poder, né? Então, a vida está voltando à normalidade em Governador Valadares, porque as temperaturas estão passando de 30 graus, né não? Que há um tempo atrás aí, estava 18, 19, 20, e vocês já estavam quase morrendo. Mas vamos lá. Nada como lá. É isso aí. Já voltou a fazer surf no Rio Doce, Alberto? Eu nunca vou esquecer de você falar. Voltei. Oh, meu Deus do céu. Tem que ser, com esse calorão, né, cara? Tem que ser, ué. Tem que fazer esporte, tem que fazer o surf no Rio Doce. É isso aí. Vamos lá, então, galera. A gente vai dar, como eu falei para vocês, nós vamos falar sobre, né, o período entre guerras, terminar a parte de crise de 29. Espera aí só um instantinho. Que saco, hein? Não quer aparecer o negócio que eu coloquei aqui. Oh, meu Deus do céu. Deixei o negócio todo preparado. Espera aí. Agora sim. Tá aparecendo para todo mundo aí, né? Vamos lá. Rapidinho, são 2 slides só, não tem nada, assim, grande demais, é só uma explicação mais densa, mas é tranquilo. Aqui eu já tinha terminado com vocês, né, as conclusões, né, o que o Roosevelt tinha feito, algumas medidas além do New Deal que ele tinha tomado, né, uma solução da crise no final dos anos 30. O New Deal, ele foi extremamente importante nesse contexto de como é que fala? De solução, né, da crise, mas a eclosão da Segunda Guerra em 1939, ela auxilia, né, na aceleração da saída da crise. Né? Na verdade, os Estados Unidos, desde 1933, mesmo com a Grande Depressão, os Estados Unidos inicia uma forte recuperação interna com o New Deal, com a eleição do Roosevelt, e aí você tem a ascensão dos regimes fascistas, principalmente o regime nazista na Alemanha, que vai desrespeitar o Tratado de Versalhes e comprar muito equipamento, recuperar sua economia e passar a comprar muito equipamento bélico, né, dos Estados Unidos. Essa política do welfare state, do bem-estar social, ela continua até 1970, quando a gente tem a ascensão do neoliberalismo, que é uma teoria econômica baseada no liberalismo clássico, né? Mas é uma teoria que nasce ali por volta de 1944 na Áustria, né? Denominada Escola Austríaca, né? Tem vários nomes, principalmente o Friedrich Hayek, que os caras vão vir com uma ideia de um liberalismo ainda maior, ainda mais forte, a ideia do Estado mínimo, né? De que o Estado não deve ter nada em suas mãos, não deve cuidar, vamos dizer ali, do bem-estar da sociedade, que ele deve promover mecanismos, criar mecanismos para a sociedade viver livre, liberta de qualquer amarra estatal, né? Os países, como eu disse, vários vão buscar sair da crise através da ascensão de regimes autoritários, né? Nós vamos falar disso daqui a pouquinho nas próximas aulas. O que a gente tem, então, galera, é uma situação bem interessante, que é a seguinte: lá nas suas teorias econômicas, o Marx ele vai dizer que o capitalismo ele cria o próprio germe
né, os germes da sua própria destruição. Acontece que o capitalismo mostrou para o Marx que ele se molda, né? Ele se trata, né, desses germes que causariam a sua própria destruição, e o capitalismo, como a gente pode ver, frequentemente vai entrando em crises profundas. Ele se reinventa, ele se entra em crise novamente, vai em ciclos, né? E sai dessa crise posteriormente. Né? Então, é mais uma mostra de que chegar ao comunismo, como Marx pregava, é uma utopia, né? Então, em 2008, nós vamos ter uma crise que ela é muito importante de ser ressaltada, porque essa crise ela é ainda maior que a de 1929. A de 1929, que quase simplesmente acaba com o mundo capitalista, né, até ele se reconstruir, o capitalismo se moldar e se reconstruir, em 2008 nós vamos ter a mesma coisa. E sempre, né, essas crises elas ocorrem majoritariamente no antro do capitalismo, que é os Estados Unidos da América. Né? Então, assim, estava no Ceará, ou Inara? Chegando atrasada? Nossa Senhora, isso foi uma piada. Você entendeu. A gente vai ter, então, em 2008, a eclosão de uma crise muito forte. A maior até então, ela vai ser superada, né? Óbvio que ela vai ser superada pela... Bom dia. Ela vai ser superada pela crise atual, por causa do coronavírus, tá? Do Covid-19, mas, por enquanto, a crise do Covid ela é notícia, né? Porque ela está acontecendo. Daqui a alguns anos nós vamos tratar disso dentro de sala de aula. Espero que dentro de sala de aula e não em sala de aula online. Mas vamos entender, então, a crise de 2008, tá? A gente tem, então, um sistema financeiro e bancário nos Estados Unidos que não sofre regulamentação. O que é regulamentação? Com a ideia de nós termos um liberalismo clássico, mesmo com a crise de 29, mesmo com a criação de alguns mecanismos regulatórios, né, de regulação ao sistema financeiro, a regulação do sistema financeiro estadunidense, ele é ainda muito incipiente, muito pequeno em relação, por exemplo, à regulação do sistema financeiro brasileiro. E isso é muito interessante. Quando a gente pensa no sistema bancário brasileiro, nós temos um sistema bancário extremamente eficaz, muito tecnológico, tá? Mas pouco concorrencial. A gente vai ter aqui no Brasil vários bancos, mas a maioria dos bancos, eles estão ligados a bancos maiores. E nós temos 5 grandes bancos, né, dentro do território brasileiro, sendo que 2 são estatais. Né? Então, nós temos aí Caixa, Banco do Brasil, Santander, que é o único estrangeiro, Itaú, Bradesco. Beleza? Ah, mas o HSBC, professor, que é inglês, ele acabou com as operações dele aqui, o Bradesco comprou. Né? Então, assim, nós temos outros bancos, Banco Inter, Banco BMG, tá, esses Nubank, esses bancos digitais, mas eles estão sempre ligados a um desses bancos maiores, tá? Se não estiver ligado, eles ainda são pequenos bancos, o que aumenta a oferta, mas ainda assim há uma concentração muito grande nestes 5 bancos existentes. E aí, o que a gente vai ter aqui? A partir desde 1998, ou seja, 22 anos atrás, a gente vai ter este sistema financeiro bancário, então estes bancos, concedendo empréstimos, financiamentos e hipotecas de forma desregulada. Talvez a palavra hipoteca ela pode estar um pouco fora do ambiente cotidiano de vocês. E a hipoteca é meio de... eu vou fazer uma comparação bem tosca, mas eu espero que vocês entendam. A hipoteca é como se fosse o penhor de um imóvel. Sabe quando você vai na agência da Caixa e tem lá assim, penhor? Aí o que é penhor? Você vai penhorar uma joia, né? O banco vai pagar um valor e depois de um tempo ele te empresta esse valor e tem a joia como garantia. Se você não pagar o empréstimo que o banco fez, a joia fica com o banco. A hipoteca é mais ou menos isso.
Você tem um imóvel, você tem uma casa, você tem um galpão, você tem alguma coisa, um imóvel, e aí você precisa de grana. E aí o que, que você vai fazer? Você vai precisar da grana agora para fazer alguma coisa. Então o que, que você faz? Você dá a sua casa, você hipoteca a sua casa no banco e o banco te dá esse dinheiro. E aí você vai pagando a longo prazo esse empréstimo que você pegou com o banco, tendo a sua casa como garantia. Se você não paga, você perde a sua casa. Mas se você vai pagando, a casa é sua, tá? Mas ela está com o banco como garantia de um empréstimo que você pegou. Então, estes empréstimos, financiamentos, hipotecas, elas estão extremamente desreguladas, com juros muito baixos e de alto risco, porque cada vez mais pessoas estão pegando empréstimos. E aí a gente chama estes empréstimos a juros baixos e de alto risco de subprimes. E o que são os subprimes? É você emprestar o dinheiro sem ter nenhum tipo de contrapartida, né? Então, e é um negócio muito legal. Vamos supor que o imóvel que eu moro aqui em Belo Horizonte, ele é meu. E aí eu estou precisando de dinheiro e eu vou lá e hipoteco o meu apartamento para pegar uma grana para fazer uma viagem para o exterior. Beleza? E aí, quando eu volto sem dinheiro, estou pagando, preciso pagar a hipoteca da minha casa com o primeiro banco, e eu vou lá e hipoteco a minha casa com o segundo banco. E o segundo banco, ele não tem, olha como é que é desregulamentado o sistema financeiro. Ele não conversa, né, entre aspas, com o primeiro banco para saber se eu já tenho um empréstimo, se eu já tenho uma hipoteca com alguma instituição financeira. E aí eu vou fazendo, quando eu percebo isso, eu vou fazendo várias hipotecas. Então, esses subprimes, né, essas dívidas, elas são altamente de alto risco, né, de muito alto risco, e cria-se uma bolha financeira. Os bancos, e banco vive disso. O banco não vai pegar a sua hipoteca, colocar numa gaveta e deixar ali, e quando terminar a sua hipoteca, te devolver o papel de posse da terra, do imóvel. Tá? Ela vai comercializar a sua hipoteca. Ela vai pegar essa dívida que você tem e vender essa dívida para outras instituições no mundo inteiro. Então você tem a comercialização de CDOs, tá? CDOs são essas dívidas de subprime que nós estamos, que está crescendo vertiginosamente nos Estados Unidos durante o final da década de 90 e o início da década de 2000. Não está gravando? Ah, não, está travando. Então entendi. Eu achei que eu ouvi gravando. Vamos lá. Vamos prosseguir aqui então. Então, nós temos essas dívidas com garantias, né? O banco vai garantir o pagamento dessas dívidas, vendendo elas internacionalmente. Preste atenção. O banco estadunidense garante o pagamento dessas dívidas que ele está vendendo no mercado internacional. Mas ele não tem a garantia de recebimento do cliente lá nos Estados Unidos. Vocês estão entendendo a bola de neve que isso está virando? Sim ou não? Por gentileza. Então, beleza. Vocês estão entendendo a merda que isso vai dar. Então, beleza. Isso é ótimo. Se liga. Nós temos, a partir da década de 2000, entre o final da década de 90 e o início dos anos 2000, nós temos um crescimento no mundo econômico muito grande. E endividamento é absolutamente normal. Então, quando você tem muito dinheiro circulando, o que os bancos vão continuar a fazer? Emprestando dinheiro, aumentando a política de financiamento e aumentando também a política de hipotecas, beleza? Então, está fazendo dinheiro circular. Então, você tem expansão do crédito. A galera está pegando dinheiro, está pagando, ok, então expande o crédito. Só que, em 2008, a bolha estoura. Por que ela estoura? Porque você vai ter, durante os anos 2000, uma elevação considerável da inadimplência. Porque você vai ter, junto a essa expansão do crédito, um aumento do desemprego. E as pessoas não vão conseguir pagar as suas dívidas. E é muito louco, porque o Tiago vai lembrar, quem for um pouquinho mais velho aí, que não foi
neném no início dos anos 2000, vai lembrar que existia agências de risco, ainda existem, e elas ficam medindo o risco de inadimplência dos países e das empresas, tá? Então, era muito comum, por exemplo, falar assim, o risco Brasil bateu na casa dos 60 mil pontos, ou o risco Brasil caiu para a casa dos 30 mil pontos. O que significa isso? Quando o risco de um país, o risco de inadimplência, ele sobe ou desce, significa que essas agências, significa que esses países, na verdade, eles têm a capacidade de pagar o seu endividamento. Quanto mais ela sobe, o risco de moratória, de calote, é muito maior. E aí, com o risco de calote maior, ninguém vai investir no país. Com o risco de calote menor, os investidores vão para o país investir. Entenderam isso? Só que essas empresas, essas agências de risco, elas são o quê? Privadas. Elas não são dos estados, elas são privadas. Então, elas garantem a idoneidade das negociações que estão ocorrendo de bancos, por exemplo, que estão pegando dívidas de cidadãos americanos e vendendo no mercado internacional, né? O banco garante o pagamento no mercado internacional, mas ele não tem a garantia de pagamento do cliente dele nos Estados Unidos. E as agências de risco garantem que essas medidas, elas são idôneas, elas são legais e são de baixo risco. Em setembro de 2008, a gente vai ter a explosão, o estouro dessa chamada bolha financeira, bolha imobiliária, porque os níveis de inadimplência, eles vão alcançar um patamar que ele é inalcançável, entendeu? Então, assim, o número de inadimplentes, ele é muito maior do que os recebíveis. Então, os bancos não têm dinheiro, inclusive para garantir o pagamento das dívidas que eles venderam com garantia no mercado internacional. Quando isso acontece, a gente vai ter uma instabilidade nos mercados financeiros de todo mundo, agora não tem União Soviética, então a Rússia vai sofrer muito com isso também, né? O Brasil vai sofrer com isso, a América Latina, a Europa também vai sofrer muito, beleza? Levando a desemprego em massa, e aí tem uma coisa muito legal, porque existiam economistas que diziam o seguinte, o mundo entrou nessa crise por quê? Porque investiu-se no mercado especulativo e não no mercado produtivo. Você não comprou ações de uma empresa de siderurgia ou de uma empresa, uma indústria química, de uma indústria, sei lá, mecânica, elétrica e tal. Você investiu em papéis de títulos de dívidas de estados ou de bancos com outros bancos, né? Então, isso chama mercado especulativo. Isso gera as empresas, os bancos vão quebrando, não tem dinheiro para emprestar, não tem dinheiro para fazer circular, empresas vão quebrando, os estados vão intervir na economia, porque gera uma recessão econômica absurda, tá? Então, estados vão intervir na economia, liberando bilhões em recursos. Um dos casos mais emblemáticos de todos é a GM, é a General Motors, a dona da Chevrolet, que ela emprega milhões de empregados, milhares de empregados no mundo todo, tá? Milhões, vamos dizer milhões no mundo todo. A sede é nos Estados Unidos e o governo Obama, tá, teve que comprar ações da empresa, virar a principal acionista da empresa, da General Motors, para ela não quebrar e não gerar esses milhões de desemprego. Entendeu? Então, os estados, olha que interessante isso, vão criando mecanismos para gerar subsídios para o consumo, para as pessoas consumirem e recuperar a economia. Os Estados Unidos começaram a se recuperar da economia agora, no governo Trump, e já está em crise novamente por causa do Covid-19 e por algumas medidas que o Trump tomou em relação à Covid-19, que não foram legais, o que gerou desconfiança dos mercados, gerando também aumento de desemprego nos Estados Unidos. Tá? E isso pode gerar uma recessão econômica no mundo novamente. Um aprofundamento da recessão, que em recessão nós vamos entrar.
Alguma dúvida aqui, por favor? A única coisa que eu gosto de dizer nisso tudo é: o capitalismo, ele é legal, ele é bacana, mas na hora que ele faz as merdas, é o Estado, né, que vai ter que ir lá e lutar para recuperar a economia das empresas, né, recuperar as empresas para que não haja um aprofundamento de crise, tá? Então, isso é muito interessante porque eu adoro liberais que falam que o Estado não deve intervir, que o Estado enche o saco quando intervém na economia, mas na hora que a crise ocorre, é o Estado que precisa socorrer a economia, né? Porque senão os liberais não vão conseguir tirar a economia do buraco em que eles meteram a economia. Exatamente, Maria Clara, a grande aposta. Assistam esse filme, ele é muito bom mesmo. Tá? O filme se chama A Grande Aposta. Ele é sensacional. Eu tenho ele, eu coleciono DVD, eu tenho ele e curto ele pra caramba. Eu indico sempre. Tá? Vamos aqui, então, para a aula de nazifascismo. Temos alguma dúvida sobre essa crise de 2008, meus queridos? Tá tranquilo? Beleza, então tá bom. Então tá bom, vamos lá. Vamos prosseguir. Espera aí um pouquinho. Aí. Beleza, amados. Vamos lá. Nossa, eu tô tão tranquilo que eu tô chamando vocês de amados em vez de demônios, tá vendo? Olha que maravilha. Tô um amorzinho ultimamente. Todo mundo vendo o slide? Todo mundo vendo o PowerPoint aí? Sim? Ok. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos falar de totalitarismo. Só lembrando, eu vou dar um pouco mais de ênfase aos regimes fascistas da Europa, né, na década ali de 20, 30, 40, alguns até a década de 70. Vou falar de stalinismo, mas o pessoal da direita aí não fica bravo comigo, mas é porque eu vou falar de stalinismo um pouco menos, porque nós já falamos de stalinismo um pouco também na Revolução Russa, tá? Então agora a gente vai dar ênfase um pouquinho à extrema direita, né? Mas vamos falar da extrema esquerda ali com Stalin, beleza? Vamos lá então, vamos prosseguir. Como sempre, nós vamos falar dos antecedentes, né? A gente vai ter, pós Primeira Guerra Mundial, a crise das democracias liberais. Isso é muito legal, isso é muito interessante, porque com a crise das democracias liberais, após a Primeira Guerra, nós temos uma intensificação dessa crise após a Grande Depressão, após a crise de 29, e nós estamos vendo uma repetição, tá? Pós-crise de 2008. A história ela tem se repetido. Beleza? Então, pós 2008, nós temos uma intensificação de questionamentos da democracia liberal. A democracia liberal é o que nós vivemos. A ideia de que nós temos liberdade de escolha, liberdade de expressão, né, o direito ao voto, né, ao direito de escolher mudar, por exemplo. Né? Então, assim, nós estamos vendo o surgimento de grupos políticos que têm uma característica mais autoritária e que eles não respeitam, né, a liberdades individuais, principalmente a liberdade de escolha, né, política, e elas têm surgido gradativamente em várias regiões do mundo. Né? Não estou falando especificamente de Brasil, estou falando de Estados Unidos, eu estou falando de Europa. Né? Na Europa nós temos ali a Polônia, a Hungria, né, com países que estão ali com a extrema-direita ela avançando, né, vencendo eleições, ganhando cadeiras nos parlamentos. A Alemanha tem passado por
por um processo de aumento da AfD, que é o partido de extrema-direita, né? E por quê? Porque as pessoas elas ficam cada vez mais desesperançosas com o regime capitalista e com a democracia liberal, né? Passam a acreditar em história da carochinha. A ideia de que soluções complexas de determinados estados podem ser resolvidos com soluções fáceis, né? E essa mesma coisa que foi feita na década de 20 e 30, né? Então, nós temos uma ideia de que parece que a Europa havia alcançado consolidação da democracia, mas nós temos vários fatores que vão acabar favorecer a ascensão de regimes autoritários, como as dificuldades econômicas da Primeira Guerra, mais a crise de 29 e a Grande Depressão da década de 30, que agrava a situação econômica dos países europeus. E uma coisa que é repetida nos dias atuais, a ideia do avanço do comunismo, né? Então, a Revolução de 1917 na Rússia, ela leva a um medo de que o socialismo e que o comunismo ele pode avançar para a Europa Ocidental, e aí vários setores da sociedade vão apoiar a parte de extrema-direita para conter o avanço do comunismo. E hoje, nós temos vários políticos no mundo inteiro que venceram eleições, né, com o discurso de que iria lutar contra o avanço do comunismo em seus países. Viktor Orbán na Hungria, Jair Bolsonaro no Brasil, Donald Trump nos Estados Unidos, né? O Duda, que eu esqueci o primeiro nome dele, na Polônia, né? E aí, o que abrange o comunismo? Né? O comunismo, ele traz junto com ele a ditadura gaysista, né? A imposição de ideias liberais demais para a sociedade do país como um todo. Então, isso é muito louco, assim. Os discursos eles vão se repetindo. E aí eu coloquei um mapinha para vocês verem, né, onde surgiram estes regimes, né? O único de esquerda é o Stalin, que ele cria uma anomalia política na União Soviética, quando ele vem com o ideal de continuidade da revolução, mas de uma outra forma, quando ele cria uma política comunista, né, mais totalitária. Né? Então, nós estamos falando aí de totalitarismo, todos esses são regimes totalitários em que o Estado ele vai comandar a vida das pessoas em todos os setores. Uma dica para vocês, para entender melhor totalitarismo, vocês podem ler o livro do George Orwell, 1984, Big Brother, o Grande Irmão, que inclusive o capitalismo se apropriou e criou o programa Big Brother, tá? Foi a partir disso. O livro fala de uma distopia, são 2 livros do George Orwell muito bons, viraram clássicos, né? Que é o 1984 e a Revolução dos Bichos, em que o George Orwell, que é um inglês, que lutou na Guerra Civil Espanhola contra os fascistas de Francisco Franco, ele faz uma crítica ao Stalin. Vai chegar e falar assim, Stalin, você cagou o rolê, meu irmão. Não é isso que o Marx teorizou lá atrás. Né? Então, assim, eu vou escrever umas paradas aqui para poder te criticar. E ele criticou ferozmente quando ele traz para nós essa ideia do totalitarismo stalinista, tá bom? Então, nós temos ali, letra A, Benito Mussolini na Itália, letra B, Adolf Hitler na Alemanha, C, Antônio Salazar em Portugal, o D, o Francisco Franco na Espanha e o Joseph Stalin na União Soviética. Bom, agora nós vamos trabalhar com as definições e características aqui do totalitarismo. Então, qual que é a definição de totalitarismo? Né? É um sistema antidemocrático de governo que concentrava poderes nas mãos do líder de governo. Geralmente, não exclusivamente, mas geralmente, este líder de governo, ele chegava pelas vias democráticas, como Hitler na Alemanha, como Mussolini na Itália, como Salazar em Portugal,
mas não como Franco e Stalin na Espanha e na União Soviética, respectivamente. Salazar um pouco menos, que teve um golpe militar, mas vocês vão entender isso aí. Então nós temos um sistema antidemocrático e que os poderes vão se concentrar nas mãos desse líder que ascende ao poder. Este líder, ele podia tomar qualquer tipo de decisão ou decretar lei sem consultar políticos ou representantes da sociedade, ou seja, antidemocracia. E o Estado totalitário é aquele Estado que cuida de cada parte da sua vida. Se vocês lerem o 1984, vocês vão entender isso assim facilmente. Alguém aqui já leu esse livro, por favor? Gente, bom dia. Alguém já leu esse livro? Renata já leu. Alberto também já leu. Beleza. Então vocês vão entender, por exemplo, que eu vou falar aqui agora, que dentro do Estado totalitário, do grande irmão, que ninguém vê, só existe, todo mundo o venera, o respeita, o teme, existem fotos, existem quadros, mas ninguém o vê, e aí você tem essa figura, né, do grande irmão, que determina o que tudo, ele é o Estado, e tudo que ele determina você tem que fazer. Ele escolhe o seu emprego, ele escolhe qual é o tipo de atividade física que você vai fazer, ele escolhe onde você vai morar, ele escolhe qual é do que você vai se alimentar, ele escolhe com quem você vai se relacionar. Então, por exemplo, você não escolhe com quem você vai se relacionar, você não escolhe com quem você vai manter uma relação sexual, por exemplo. Caso as pessoas sintam atração por alguém que não é escolhida pelo Estado, ela tem que fazer isso escondida com o receio de ser punida pelo Estado. Isso é a ideia de um Estado totalitário. Uma outra dica que eu dou para vocês é a série que eu sempre vou indicar, que eu não terminei de assistir ainda, porque já terminou as temporadas, são 4 temporadas, e eu quero ir devagarzinho, porque é muito legal, que agora passou para a parte científica da coisa, que é da Amazon também, que é The Man in the High Castle, né, o Homem do Castelo Alto, em que é uma distopia, né, em que os nazistas, eles venceram a Segunda Guerra Mundial. Alberto também está achando bom, exatamente. Então, tem uma ficção científica ali, né, viagem nos multiversos e tal, então é uma parada bem legal, mas o principal ali é vocês entenderem o que é um Estado totalitário. Tanto no Reich americano, que é os Estados Unidos, foi dominado pelos nazistas, e aí grande parte do país ele está dominado pelos nazistas, quanto os estados do Pacífico, que são dominados pelos japoneses. Vocês vão ter uma ideia do que é um Estado totalitário, o que é um Estado do medo. E aí, quando disserem, por exemplo, quando disserem para você que tal grupo político quer implementar uma ditadura no Brasil, quis implementar uma ditadura de esquerda, de direita, o que quer que seja, vocês vão entender o que é viver com medo o tempo inteiro, tá? O que é você não ter nenhum tipo de direito, seja ele uma liberdade de expressão, né, uma liberdade democrática, não existe nada disso. É só o medo, né? Então, é muito interessante, se vocês tiverem interesse, tem na Amazon The Man in the High Castle, tá? O Homem do Castelo Alto. Muito legal. Beleza? Vamos prosseguir aqui. Vamos lá. As características de um regime totalitário, então, como eu disse, concentração total do poder na mão de um único governante, ok? Culto à imagem deste líder. Então, este líder ele será cultuado, como eu expliquei no 1984. O grande irmão, ele não é visto, ele não aparece publicamente, mas todo mundo cultua. Tem um filme também muito interessante, chama Círculo de Fogo, de na Batalha de Stalingrado, 2 snipers, 2 atiradores de elite, um é o Vassili, que é russo, e o outro, um alemão, que vai para matá-lo, e o Vassili, ele mata vários soldados nazistas, que ele é muito bom, e aí tem uma hora que ele vai ser condecorado. E o Khrushchev, que é o
o chefe do Exército Vermelho, só abaixo do Stalin, e depois futuramente ele vira o líder da União Soviética, após a morte do Stalin, ele vai recepcionar o Vassili dizendo, você vai conhecer o seu líder. E o Vassili fica louco, feliz pra caramba. Aí, de repente, eles param na frente de um quadro, assim, gigantesco do Stalin, aí ele, tipo, esperando, o Vassili esperando uma porta abrir, assim, aí ele fala assim, veja, ele está te olhando. Tipo, aí ele fica procurando. De onde? Daqui. Olha ele aí na sua frente. Ele está mostrando o quadro. O Stalin não vai até ele. E o Stalin ele é paranoico, com medo de ser envenenado, de morrer e tal, essa coisa toda. E aí ele fala assim, mas eu não estou vendo ele. Ele fala assim, essa é a lógica da coisa. Ele te vê. Você não precisa vê-lo. Tá? O líder ele está em todos os lugares. Ele te vê em todos os lugares. Essa é a ideia. Você está extremamente vigiado e você deve cultuar esse líder, porque se você não cultuar, você pode sofrer as consequências por isso. Nós temos um regime antidemocrático, então ele não é adepto da democracia liberal, da sua liberdade de escolha. Ele geralmente é unipartidário, tá? Existe apenas um partido político, e este partido comanda as ações neste país, neste estado. O líder toma as decisões de acordo com a sua vontade. Na Constituição nazista, por exemplo, existia um artigo da Constituição, né, a partir de 33, de 34, quando Hitler assume o poder, eles mudam a Constituição, e a Constituição da Alemanha nazista tinha um artigo que dizia que a última palavra era do líder, era do Führer. Então os caras podiam ter uma ideia, uma puta ideia de fazer uma coisa legal para a Alemanha, mas se o Hitler vetasse, não tinha jeito. Tá? Submissão dos poderes legislativo e judiciário ao governante, a este líder que eu estou dizendo para você. Então, nós temos os poderes legislativo e judiciário em funcionamento, mas eles são submissos. Não existe uma autonomia de poderes como tem nas democracias liberais. Tá? Então, nas democracias liberais, você tem poderes instituídos, autônomos, né, livres, um dos outros, autônomos uns dos outros, e eles estão em equilíbrio. Aqui nós não temos equilíbrio, aqui nós temos submissão de dois poderes a um só. Bacana? E militarismo. Então você tem o uso excessivo da força militar e do material bélico do Estado para controlar a população e proteger o país. Né? Então, quando a gente coloca controlar a população, é a ideia de que você cria uma doutrina de que você é o grande protetor deste Estado, que o seu partido é quem vai tirar o Estado da situação em que está, que vai elevar o patamar da nação e que todos aqueles que são contrários, seja, por exemplo, alguém que prega a liberdade democrática, ele está indo contra as determinações do Estado. Então, o militarismo ele serve para isso, para usar contra quem está contra o Estado, né? Com a ideia de que é necessário fazer isso para proteger o país contra inimigos internos e externos. Além disso, temos o ideal do nacionalismo exacerbado, né? Uma exaltação constante do amor pela pátria. A nossa nação é melhor. As nações ao lado, as nações querem nossa destruição, então temos que fazer o quê? Nos proteger por amor a esta pátria. E aí você cria símbolos e símbolos, né, de exaltação ufanista em relação à pátria a qual você vive, né? Temos um mandato ditatorial, existência de um partido único, né? Como eu disse para vocês, unipartidarismo é uma das grandes características do fascismo, tá? A outra grande característica do fascismo é o expansionismo territorial. Então nós temos um ditador que comanda as ações desse país. Ele está ligado a um partido qual ele comanda. Então, o Duce, Benito Mussolini, ele é o comandante da Itália e ele comanda o Partido Nacional Fascista Italiano. Hitler comanda o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista, e se torna o chefe da Alemanha, o comandante da política
alemã, de tudo na Alemanha. E aí você tem essa política expansionista também, que tem o desejo de conquistar outros territórios. Vai ficar muito claro para vocês quando eu falar especificamente dos regimes, né, em si. Uma propaganda governamental massiva, né, controle e censura aos meios de comunicação. Então, não há liberdade de expressão, não há liberdade de imprensa, há uma censura constante, há um controle incessante dos meios de comunicação e a propaganda do Estado, a propaganda estatal, ela é massiva, com a ideia de construção de um Estado forte, né, que orbita esse líder a ser cultuado. Tá? Que ele é o único capaz de elevar o patamar da nação em detrimento de outras nações que querem a destruição de vocês. Essa é a ideia. Controle da população baseado no terror e do medo. Então, vai muito na ideia do militarismo também. Então, você tem uma atitude reacionária aos opositores. Né? Como eu disse, alguém que seja um opositor do regime, ele vai ser preso, torturado, assassinado, desaparecido, né? Isso em ambos os lados, né? Inclusive, eu gosto de dizer que é uma idiotice porque no Brasil, essa discussão direita-esquerda, ela é extremamente atrasada. Em algumas partes do mundo também. Então, nós ficamos com uma guerrinha em rede social, imbecil, de direita e esquerda, e vão me desculpar, mas alguns membros dessa nova direita brasileira, ela, principalmente jovens que não leem, não têm curiosidade, vão repetindo o discurso de rede social, eles vêm com uma comparação, que para mim é um escárnio, para mim é uma babaquice sem tamanho, de, Hitler matou 6 milhões de pessoas, Stalin matou 20. Fica numa comparação de quem matou mais. Exaltando um genocida em detrimento de outro. Para mim, são dois genocidas. E a gente tem que delimitá-los como isso, genocidas. Pessoas que mataram milhões de pessoas e agora estão sentados no colo do capeta. Estão entendendo? Você não tem que, porque você é um cara de direita, exaltar Hitler, né, para falar mal do Stalin. Ou se você é de esquerda, falar mal de Stalin, falar mal de Hitler para exaltar Stalin. Não. Não. Isso é raso. É uma discussão imbecil e rasa. São regimes totalitários extremos que não devem ser exaltados. De hipótese alguma. Hipótese alguma. Tá? Então, assim, existe essa discussão, né, em lugares em que o debate ele não é profundo, ele é raso. E nós estamos passando por uma situação nesse caminho. No Brasil agora nós estamos nesse caminho. Num debate raso, imbecil, né, e que acaba levando à exaltação de figuras que não devem ser exaltadas. Beleza? Então, assim, nós temos esse controle, como eu disse, da população baseado no terror e no medo. Se vocês assistirem um pedacinho de The Man in the High Castle, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Tá? Um pedacinho, vocês vão entender. E aí vocês vão ver que existe, assim, uma atitude de reação aos opositores. Toda ou qualquer pessoa vista como opositora ao regime, ela vai ser, vai sofrer as consequências deste processo, tá? Vai sofrer muito. Temos um racismo institucionalizado, beleza? E quando eu digo racismo, não é apenas contra negros, é contra raças consideradas inferiores. Nós, por exemplo, falamos muito do Holocausto, e vamos falar de Holocausto quando estudarmos Segunda Guerra, né, que é uma prática antissemita, mas o antissemitismo, ele existe desde que o tempo é tempo. Tá? Nós temos antissemitismo na Idade Média. Martinho Lutero, nos seus textos reformistas, lá no século XVI, né, colocava os judeus como praga.
Beleza? Então, assim, o antissemitismo ele não é novo. Ele não é criado pelo Hitler. Tá bom? Então, os judeus já eram vistos como seres inferiores e perigosos, né, desde muito tempo. Né? No início da Idade Moderna, com Martim Lutero, por exemplo, repetindo, os seus textos são antissemitas. Colocam os judeus como pragas a serem combatidas. Tá? Então, assim, nós falamos muito dos judeus, do Holocausto, mas esquecemos dos ciganos, que inclusive o nome é até pejorativo ultimamente. Não são denominados ciganos, são os povos Roma. Também foram perseguidos. Os eslavos, que eram vistos como inferiores aos arianos germânicos, também eram perseguidos, né? Então, assim, nós temos essa concepção de uma raça pura, uma concepção de uma raça superior, e que ela deve subjugar raças inferiores, né? E judeus, eles devem, dentro da política nazista, eles não devem conviver conosco, eles devem ser extintos, exterminados. É uma política de extermínio, tá? Extermínio. Eles não devem conviver no mesmo mundo que o nosso. Essa é a situação. Tranquilos? E aí nós temos políticas antissemitas em várias partes do mundo. O Brasil de Vargas tem uma política antissemita. Beleza? O Brasil do Vargas vai ter uma política antissemita porque a ditadura varguista é de tendência fascista. Beleza? Então, em várias partes do mundo, nós teremos aí essa política antissemita. Toca na ferida, não passa. Martinho antissemita, que era mesmo. Era. Você pegar os textos do Lutero, você vai ver. Né? Então, assim, é importante ressaltar uma parada para vocês, galera, que é o seguinte: a história não está aqui para mostrar para vocês quem é mocinho e quem é bandido. Todo mundo deve. Entendeu? Todo mundo deve. Eu, por exemplo, sou apaixonado com Vargas, com Getúlio Vargas. Quem assistiu minhas aulas ano passado de História do Brasil no Top, sabe do que eu estou falando. Agora, Getúlio tem culpa no cartório, não está no céu não, meu irmão. Não está não. Entendeu? Mandou torturar, mandou perseguir, mandou matar. A polícia política do Vargas, ela matou pra caramba. Entendeu? Ela perseguiu pra caramba, tanto quanto a ditadura militar. E não tô passando pano pra ditadura militar, não, porque quem me conhece sabe. Entendeu? Perseguiram pra cacete. Né? Tem a história que eu gosto de contar, gosto assim, para mostrar para vocês que não tem mocinho bandido nessa história, do casal de alemães socialistas que foram presos aqui no Brasil, em que 10 homens da polícia política do Vargas, comandado pelo Filinto Miller, estupraram e mataram a mulher na frente do cara, enquanto ele estava sendo torturado, beleza? E depois, eles esmagaram os testículos dele com uma marreta. Vocês acham que depois mataram ele? Não, deixaram ele sofrer. Fisicamente e psicologicamente, porque a tortura psicológica é muito pior. Ele não aguentou, ele se matou. Entendeu? Eles deixaram uma janela aberta na sala onde ele estava sendo torturado. Ele foi lá e se jogou da janela. Não foi o Estado que o matou. Foi ele que se matou. A culpa não foi do Estado. Ó, ele se jogou. Né? Então, assim, eu só facilitei, mas, né, não fui eu. Então, assim, a gente não pode passar pano, cara. Não pode. A gente fala de tortura a gente fala de tortura no período ditatorial, militar e tal, mas teve tortura. Tem tortura hoje, gente. Tem tortura hoje. Né? Cadê o Amarildo? Né? As pessoas, principalmente nas comunidades mais pobres, elas desaparecem assim, ó. Vivemos uma democracia, né? Num país dito democrático. Beleza? Então a gente tem que refletir sobre essas coisas, né? Na história não tem mocinho bandido, não, cara. Todo mundo pro colo do capeta. O inferno tá assim, ó.
Vamos lá. Todo mundo entendeu aqui, pessoal, as características até agora, por favor? Essa aula, particularmente, eu me empolgo muito. E aí eu tenho que ir toda hora perguntando para vocês. Tá tranquilo? Tá de boa? Então tá bom. A internet está oscilando bastante aí hoje, hein? Tô percebendo aqui que toda hora sai gente, volta gente. Tá ruim aí hoje? É foda. Vamos lá. Pelo menos tá gravado aqui, depois quem perder, assiste. Vamos lá. Aqui em casa sempre tá ruim. Vamos lá, então. Vamos prosseguir aqui. A gente vai, passa, então, para o primeiro sistema, né? Para o primeiro regime. O que foi, Clarissa? Está inspirada no quê? Na moral da história, nenhum foi salvo. Na moral que você quis escrever aqui, ou... Ah, tá inspirada no Cruzeiro. Tá um caicai danado, misericórdia. Mas nós vamos sair dessa, se Deus quiser. Gente. O Cruzeirense não tem um minuto de paz. Aí o Atlético vai lá e dá uma hora de paz pro Cruzeirense ontem. Sangue de Jesus tem poder. Oh, meu Deus do céu, o Atlético não me decepciona nunca. Meu pai eterno, o que eu ri ontem. Ai, ai, ai. Nossa Senhora. Vamos lá então, pessoal. O Cruzeiro decepciona às vezes, o Atlético nunca. O Atlético nunca me decepciona. Vamos lá. Olha só, nós vamos passar então para o fascismo, tá bom? E aí tem uma coisa que eu gosto de ressaltar, que é o seguinte. Bernardo, fascismo é tudo, não é não? O nazismo, ele é fascista. Sim, ele é. Só que nós temos a característica fascista, né, nesses regimes, mas eu dividi ele por cada estado. E quando a gente fala fascismo, hoje em dia a gente generaliza. A gente fala do fascismo como um todo. Mas na década de 30, os historiadores gostam de dividir os regimes por estado. Então nós temos o fascismo italiano, o franquismo, o salazarismo e o nazismo alemão. Cada um tem as suas particularidades. Só um instante aqui que minha bateria... Eu não coloquei o cabinho, minha bateria está acabando. Pronto. Então, nós temos essas divisões porque cada estado tem a sua particularidade. Mas é tudo fascista. Beleza? E a grande característica do fascismo é que é um sistema político, tá? Nacionalista, antiliberal, antissocialista. Ele surge na Itália em 1919 e dura na Itália até 1943, quando Mussolini ele é perseguido e preso e assassinado. Mussolini, inclusive, é assassinado, ele e a sua amante, e pendurados de cabeça para baixo pelos partisanos, que são milícias antifascistas que existiram na Itália a partir da ascensão do fascismo, tá? Para quem gosta de La Casa de Papel, a musiquinha Bella Ciao é a música dos partisanos, tá? Que lutavam contra o fascismo italiano. Beleza? Então, nós temos várias razões que levam à ascensão do fascismo ao poder na Itália. E dentre essas razões, todas elas estão ligadas à participação da Itália na Primeira Guerra. Então vamos lá. Eu sempre gosto de falar para vocês o seguinte: guerra não é bom para ninguém. Pode ser menos pior para quem vence, né? E temos que lembrar o seguinte, beleza? A Itália, na Primeira Guerra Mundial, ela fazia parte da Tríplice Aliança e mudou de lado para a Tríplice Entente em maio de 1915. Porque ela teve a promessa das potências europeias, das potências da Entente, perdão, teve a promessa de territórios coloniais, caso eles vencessem a guerra. Então, nós temos a entrada da Itália na guerra, pelo lado da Entente, gastou dinheiro que não tinha, o que levou a uma profunda crise econômica,
que gera inflação, desvalorização da moeda e falência de empresas. Essa coisa da desvalorização da moeda, nós temos uma situação bem interessante que nós estamos passando agora por causa de desvalorização da moeda. Olha que interessante. O que nós estamos passando? O real está extremamente desvalorizado em relação ao dólar, e aí os produtores de arroz preferem vender para o exterior o produto em dólar do que vender em real aqui dentro. E aí, com pouca oferta de arroz no Brasil, porque está exportando mais do que consumindo aqui dentro, o que nós vamos ter? Um aumento do preço, que chegou em alguns lugares a 42, 43 reais, um pacote de 5 quilos, né? Então, assim, isso demonstra para vocês, isso é só um caso, tá? Existem vários outros fatores que levaram ao preço do arroz no que ele está hoje, né? Assim como já tivemos com o tomate, que virou piada, né? O arroz agora é a piada da vez, beleza? Então, nós temos uma grave crise econômica, e aí gera uma onda inflacionária muito grande, uma pressão, né, pelo aumento de preços, que gera também desvalorização da moeda, consequentemente, falência de empresas. Tendo falência de empresa, nós temos o quê? Desemprego, diminuição, retração do consumo. Beleza? Olha a nota de 200 reais aí, Bernardo. Pois é. Vou comprar um produto lá na sua loja que custa 20 reais por uma nota de 200. Você deve estar vendendo pra cacete, né, Thiago? Quero ver você trocar ela para mim. Aquele lobo guará horrível. A melhor figurinha que tem hoje é aquela do... melhor figurinha que tem hoje é aquela figurinha do lobo guará da nota de 200. KKKKK. Tô bem não, Paulo Guedes. Bicho, pelo amor de Deus. Vamos lá. O brasileiro faz piada de tudo, misericórdia. Nós temos, então, um processo de falência de empresas, aumento do desemprego, que gera uma enorme crise social, tá? Então, essa crise social, ela é devida a esse agravamento das condições de vida, fome, miséria, aumento do desemprego. E o aumento do desemprego, ele é agravado, ele vai ser agravado por causa da desmobilização de mais ou menos 2 milhões de soldados que lutaram na Primeira Guerra. Então, do nada, nós temos 2 milhões de pessoas que recebiam salário do exército italiano, que não tem dinheiro para pagar e desmobiliza esses caras. Então, esses caras estão fora do exército. Estão todos desempregados, porque as empresas estão quebrando e não tem como empregar essa galera. Fora os mutilados de guerra, que precisam ser assistidos pelo Estado, que está quebrado e não tem como assisti-los. Então, nós temos estes fatores levando a uma profunda agitação social, com greves, ocupação de fábricas e propriedades, já que a elite econômica italiana queria proteger o seu, natural, né, dentro de um regime capitalista. E aí, os governos democráticos, os diversos governos democráticos italianos, são incapazes de resolver os problemas econômicos e sociais. Eu sempre falo isso para vocês, tá? Eu, Bernardo, eu sou um democrata convicto. Eu aposto na democracia sempre. Mesmo que ela perca, eu sempre vou apostar na democracia. Jamais vou apostar contra ela. Porque eu sei que o caminho da democracia, o caminho democrático, fazendo uma analogia aqui, o caminho democrático, ele é tortuoso, ele é difícil, tá? A estrada é cheia de buracos, cheia de percalços, mas você vê o final da estrada, tá? O caminho não democrático, ele é reto, ele é uma estrada boa, né? Um tapete de asfalto, mas ele é nebuloso. Você não vê o final. Você não sabe o que tem ali na sua frente. Não tem curva, entendeu?
mas ele está com muita neblina. Muita neblina. Se você não seguir quem está na frente, quase que cegamente, você se ferra. Então você não sabe para onde que esse caminho está te levando. O caminho da democracia, não. Por mais tortuoso que seja, você sabe para onde ele está te levando. Você sabe o final do caminho. Né? Então, por causa dessa dificuldade e às vezes incapacidade, porque o regime italiano aqui, ele é uma monarquia constitucional. E aí, quando, né, os chefes de governo, eles têm essa incapacidade, porque eles não têm maioria no parlamento, por exemplo, eles não conseguem resolver os problemas, você tem a dissolução de governo e novas eleições. A Itália passa por isso até hoje. Só que hoje a Itália, ela é uma república parlamentarista. Ô, gente, só para vocês terem uma ideia, a Itália, nos últimos 70 anos, ela teve 66 governos diferentes. 66 governos diferentes. Tá? Então, assim, é uma loucura. Se vocês acham que o Brasil é uma loucura política, é porque vocês não conhecem a política na Itália, na Espanha, em Israel. Israel, em um ano, teve 3 eleições. A Itália, em 4 anos, teve 4 eleições. Agora que a coisa deve dar uma estabilizada. Entendeu? Então, assim, é muito complicado. Tá? Muito complicado. Então, nós temos essa incapacidade desses diversos governos democráticos de resolver esses problemas econômicos e sociais, e aí você tem a ascensão de pessoas e grupos políticos que têm soluções simples de resolução de problemas complexos. Então, olha, isso aí é fácil de resolver, mas é extremamente complexo, mas ele vai resolver de maneira fácil. Pelo menos na cabeça deles. Então, nós temos a ascensão do PNF, do Partido Nacional Fascista, através dos Faccio di Combattimento, que são os combatentes do fascismo. Na verdade, são os camisas pretas. Beleza? A palavra fascismo vem de faccio, que significa feixe. E um dos símbolos do fascismo é exatamente esse feixe de varas, o facciolitorio, tá? É um machado envolvido num feixe de varas, utilizado nas cerimônias do Império Romano como símbolo de união. Então, queridos, quando vocês ouvirem um discurso dizendo que temos que nos unir como um feixe de varas, corre que é cilada, Bino. Corre que é cilada. Beleza? Eu estou dizendo, assim, categoricamente, não se liga nessa conversinha. Precisamos nos unir como um feixe de varas. Não vem com essa, não. Isso é discurso extremista. Beleza? Este aqui é o símbolo do fascismo italiano. Tá? O facciolitorio. Então, em 1919... que mané juntar vara aqui, Alberto. Então, nós temos, tá? E só uma coisa, tá, pessoal? Por gentileza, quando eu falo que consiste num machado envolvido num feixe de varas utilizado nas cerimônias do Império Romano como símbolo de união, não achem que existia fascismo no Império Romano. Por favor. É diferente, tá? É uma apropriação de um símbolo, tá, por um grupo político no início do século XX, que é um símbolo romano, tá bom? Enfim, nós temos, então, em 1919, a fundação desse partido, o PNF, o Partido Nacional Fascista, e em 1922, você tem a Marcha sobre Roma. Benito Mussolini vai promover uma marcha, tá, de milhares de pessoas vestidas de preto, tá, os camisas negras, que vão forçar o Vítor Emanuel III, que é o rei italiano, tá, que é extremamente instável politicamente, a monarquia italiana é extremamente instável,
E ele vai, então, aceitar a ameaça do Mussolini, com seus camisas pretas sobre Roma, e ele vai nomear o Mussolini como primeiro-ministro italiano. O rei ele tem ele tinha essa prerrogativa de dissolver o governo e nomear um primeiro-ministro. Beleza? E é o que ele faz. Ele vai nomear o Mussolini, que começa então a aparelhar o seu governo com membros do PNF. Beleza? Em 1924, teremos eleições parlamentares na Itália e a PNF vai vencer essas eleições. Óbvio, com utilização de fraude e de violência contra os eleitores, né? E com muito apoio, tá? Da elite econômica e industrial italiana, que tinha medo da ascensão, né, de partidos socialistas e comunistas na Itália. Né? Então, eles vão financiar o Partido Fascista. Eles vão se ligar ao Partido Fascista Italiano, ao Benito Mussolini, para que o Benito Mussolini ele combatesse a ascensão do socialismo na Itália. Em 1925, deu uma rateada aqui, em 1925, Mussolini ele vai receber o título de chefe de governo, de primeiro-ministro e de secretário de Estado. Então, a partir daí, ele tem essa absurda concentração de poderes e se autodenomina, óbvio, com o apoio da maioria dos membros do PNF no parlamento italiano, ele vai ser autodenominado e posteriormente ratificado como Duce, D-U-C-E. Quando eu mandar o slide para vocês, eu vou colocar lá o nome Duce na frente ali, tá? Que significa chefe, significa líder, tá bom? Em italiano. Então, nós temos este camarada aqui, o Duce Benito Mussolini, né, ascendendo ao poder e iniciando aí um processo de construção do Estado fascista italiano, que vai ter, inclusive, essa simbologia quando ele estiver no poder. Aqui nós temos alguns camisas pretas, umas figuras, né, segurando aqui o feixe de varas com o machado, né, aqui ou Roma ou morte, ou Roma ou a morte, eles marchando sobre Roma, vocês podem ver, todos eles uniformizados, e aqui também uma figura, né, dos camisas pretas, com a bandeira italiana com o símbolo do fascismo italiano, do feixe de varas aqui, com o machado em cima. Enfim, a gente vai ter perseguição a minorias, principalmente a socialistas, né, na Itália, a imigrantes, beleza? E uma política de expansão territorial em que a Etiópia será ocupada, assim como a Líbia e a Albânia serão ocupadas durante o governo do Benito Mussolini. Tá bom? E essas são as principais características aí importantes do fascismo italiano. Alguma dúvida, pessoal? Por favor? Gente, bom dia. Alguma dúvida? Tá tranquilo? Beleza, beleza. Beleza. Então vamos lá, vamos prosseguir. A gente passa então para o salazarismo. Vamos agora para Portugal, tá? Salazarismo. Ah, só um detalhe sobre fascismo que eu esqueci de mencionar. Estava lembrando, fui perguntar se você tinha dúvida, esqueci. O fascismo italiano, ele vai servir de inspiração para o integralismo brasileiro, tá? Quando vocês chegarem lá em Vargas com o Hudson vai falar ali da Era Vargas, vai falar sobre o integralismo do Plínio Salgado e tal, e é inspirado no fascismo italiano do Benito Mussolini. Pois não, Dara? Pergunte então, qual que é a sua dúvida?
Dara, tá digitando? Tem microfone, não? Que aí fica mais fácil. O Partido Nacional Fascista, Dara, ele existe uma dúvida sobre a sua fundação. Alguns historiadores dizem que é 1921 e alguns dizem que é 1919. Acontece que em 1921 eles vão participar, ele é fundado em 1919, não tem uma forte participação, é um pequeno partido, né? Mas em 1921 ele participa da sua primeira eleição, né? E aí alguns historiadores dizem que é aí que o partido é fundado, que ele vai participar da sua primeira eleição. Mas você já tem ali, a partir de 1919, não uma fundação oficial, né? Mas já um crescimento dos ideais fascistas e da reunião entre as pessoas que defendem estas ideias dentro do território italiano. E aí, organizadamente, eles participam da primeira eleição em 1921, e aí alguns historiadores colocam como fundação 1921. Beleza? Então vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Salazarismo, então. Vamos falar do salazarismo e a gente termina a aula. E depois, por nada. Depois a gente vai, tem o franquismo, o nazismo, o stalinismo, a gente vai para a próxima aula na semana que vem, tá bom? Bem, vamos lá então. Salazarismo, beleza? É uma das denominações do Estado Novo português. O nome da ditadura portuguesa é Estado Novo, assim como a ditadura varguista aqui. Só que, dos 40 anos da ditadura, dos quase 40 anos da ditadura do Estado Novo portuguesa, o Salazar, o Antônio Salazar, ele vai comandar essa ditadura por 35 anos. Então, é tão personificado na sua figura que os historiadores eles denominam como salazarismo, tá bom? Então, é uma ideologia também inspirada no fascismo italiano. Gente, o fascismo italiano é o primeiro, então é óbvio que vai ser inspirado no fascismo italiano, tá? E aí, existe uma política integralista, existem pessoas que se ligam na ideia do integralismo lusitano, ou seja, dentro de Portugal, e na doutrina social da igreja, né? Então, nós temos essa mistura de fascismo italiano, integralismo lusitano e doutrina social da igreja. Então, a gente pode denominar o salazarismo como um período ditatorial fascista, tá? E católica, porque a igreja estava presente fortemente dentro da ditadura salazarista, tá bom? Assim como na ditadura franquista na Espanha, beleza? Nós temos, inicialmente, a Primeira República Portuguesa, então a monarquia em Portugal, ela acaba em 1910, é instituída a denominada Primeira República Portuguesa, que dura 16 anos até 1926. Este período é marcado por uma profunda instabilidade política, tá bom? E essa instabilidade ela é agravada pela participação portuguesa na Primeira Guerra Mundial, que é desastrosa. Os portugueses participam, se vocês voltarem nas aulas, na aula de Primeira Guerra, vocês vão ver os mapinhas lá da Tríplice Entente e Portugal, ele participa da guerra, a Espanha não, Portugal participa, só que a participação portuguesa é desastrosa e vai agravar as condições, a instabilidade política e econômica de Portugal. Então, em 1926, nós temos a Segunda República Portuguesa, ou também denominada Estado Novo. Ela entra em vigor a partir de uma revolução, a chamada Revolução Nacional, de 28 de maio de 1926, que dá início aí a um período onde os militares vão se revezar no poder, tá? Em 1928, né, o Antônio Salazar, ele é chamado pelos militares, ele é um professor universitário, ele é
convocado pelos militares a comandar o Ministério das Finanças. O Salazar, ele vai instituir, enquanto ministro das Finanças, uma política de contenção de gastos públicos, redução de investimentos em áreas de base que eu digo educação, saúde, infraestrutura, e vai aumentar impostos. Dentro de uma ditadura, políticas impopulares como essa podem ser feitas assim, ó, a Deus dará. Porque você tem militares no poder, os caras que comandam o poder, comandam o exército, comandam as armas. Então, meu amigo, você faz o que você quiser. Qualquer tipo de oposição ela vai ser reprimida. Então, quando o Salazar ele assume o Ministério das Finanças, ele vai ter carta branca para fazer esse tipo de coisa sem sofrer com popularidade, com impopularidade. Tá? Então, tomando essas medidas, ele vai sanear as contas do Estado, ganha mais espaço entre os militares, né? Os militares vão gostar demais do que ele está fazendo, e aí ele vai ser nomeado em 1932 como presidente do Conselho de Ministros, que é o cargo de chefia do governo, é como se fosse um primeiro-ministro, tá? Em julho de 32 ele é nomeado como presidente do Conselho de Ministros, e aí ele começa a mandar e desmandar em Portugal, beleza? O salazarismo tem um lema, Deus, pátria e família, e aí mostra, eu vou voltar aqui rapidinho, para vocês verem a presença forte do chamado integralismo lusitano, porque Deus, pátria e família também é o lema dos integralistas brasileiros, tá? É Deus, pátria e família nessa ordem, beleza? E este lema vai ser disseminado na educação pública, né? Organizações juvenis, como a Mocidade Lusitana, que vai ser criada pelos militares, né? E ali fortemente apoiada pelo Salazar, porque você já ensina os jovens, as crianças e os jovens, a se adequarem ao regime, beleza? Fazer com que eles aprendam tudo aquilo que o regime quer que eles aprendam. Então você tem essa disseminação através da educação pública e dessas organizações e através dos meios de comunicação, que não há liberdade, né, de imprensa, elas são comandadas através de muita censura, que é uma característica de regimes totalitários, muita censura e controle pelo Estado, né? E também de eventos do Estado em todo o país, que vai amplificar a ideia do regime salazarista. Tudo bem? As principais características do salazarismo são o nacionalismo exacerbado, o tradicionalismo português, a ideia de que Portugal é grande, de que Portugal é um só, né? Um ideal corporativista também, né? Você tem um corporativismo entre os civis que comandam a nação e os militares que dão suporte, um autoritarismo muito forte, um autoritarismo muito presente, né? Antidemocrático, apenas com o Partido Salazar, né? O Partido Integralista Lusitano no comando. Colonialismo, Salazar vai manter, né, as colônias portuguesas lá do século XIX, do século XVI, inclusive com Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, dentro do Estado português. Então eles têm essa ideia de um Portugal grande e são anticomunistas. Tanto que o regime de Salazar vai durar até 1974, porque no contexto da Guerra Fria você tem o apoio dos Estados Unidos, né, ao regime salazarista, assim como vai acontecer com o Franco, na Espanha, contra a expansão do comunismo soviético. Em 1974, ocorre a Revolução dos Cravos, acaba em abril de 1974. Militares do MFA, Movimento das Forças Armadas, que são contrários à presença, por muito tempo, do Salazar no poder, derrubam Salazar do poder. Salazar não tem apoio popular mais, porque durante o período em que ele está no governo, ocorrerão guerras coloniais, porque as colônias tentarão a sua independência pós Segunda Guerra Mundial, e Portugal vai atuar para evitar essa independência, essa descolonização, e aí isso vai gerar um impacto político e econômico muito grande em Portugal, gerando
o balanço ali do regime, ele vai ficar frágil. Os militares, eles conquistam Lisboa, os militares do MFA, e com muito apoio popular, né, outros pontos estratégicos do país também serão conquistados, e o regime salazarista ele vai cair. Salazar já não comandava o país desde 68, já estava doente, já estava adoentado, um de seus ministros comandava o país, e nós vamos ter essa Revolução dos Cravos, conhecida Revolução dos Cravos, em que pacificamente os militares tomam o poder e entregam o país à democracia posteriormente. Né? E Portugal vive uma república parlamentarista até os dias de hoje, desde 1974. Como eu disse, a gente termina por aqui e na semana que vem a gente volta no franquismo, tá bom? A gente vai falar de franquismo, nazismo e stalinismo. Pessoal, muito obrigado. Internet hoje eu vi aí que deu uma oscilada muito grande, espero que semana que vem esteja melhor. Daqui a pouco os slides estarão no Canvas, as aulas, as listas. E tenham uma ótima semana e até semana que vem. Um grande beijo a todos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Com Deus.